Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando e estudando e se preparando para o vestibular, né? Hoje nós vamos dar início à nossa unidade número 11, que está lá na apostila de vocês, né, na página 189. Então, vamos hoje falar sobre os domínios morfoclimáticos. Lembrando que essa aula é dividida em duas frentes, né? Parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos ver a parte 1. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ver alguns assuntos importantes da aula anterior, né? Vamos relembrar. Então, a gente viu que as formações vegetais aqui no Brasil ou em qualquer parte do nosso globo, ele é dividida em algumas características, né? De acordo quanto à sua umidade, as suas folhas, as suas formas, sobre a sua formação e de acordo com a variedade de espécies, né? Então, de acordo com essas características, que são as formações vegetais do Brasil, nós vamos ter as características de alguns biomas naquelas localidades, de acordo com as suas formações vegetais. E falamos também de assunto muito importante que possa aparecer na sua prova, que está muito relacionado também à vegetação, não somente aqui do Brasil, mas também em outras áreas do globo, né? Então a gente viu que as queimadas, ela é classificada e ela também tem suas características, ou seja, de acordo com suas causas, os seus tipos, as suas consequências, como que se dá o controle ou o monitoramento também das queimadas e quais são as possíveis soluções. Então, essas foi uma das características que nós vimos, assuntos principais da nossa aula anterior. Caso ainda tenha dúvida, peço para vocês estarem revendo a aula ou, se persistir a dúvida, entre em contato comigo por e-mail, pelas redes sociais. Dando início da nossa aula número 11, né, da parte número 1, sobre os domínios morfoclimáticos, nós vamos explicar nesse início o que são os domínios morfoclimáticos. Na apostila de vocês também tem uma rápida explicação sobre este tema. E na aula de hoje nós vamos ver alguns dos domínios morfoclimáticos, como amazônico, ou também vocês podem encontrar sobre amazônica ou Amazônia, o cerrado e também mares de morros. Como eu mesmo disse, esse assunto está na apostila de vocês, na página 189 e também 190. Como é de costume, deixarei um resumo de toda a nossa aula lá no finalzinho da nossa aula. Vamos fazer um exercício juntos e deixarei alguns exercícios propostos para vocês lá na sala do Class. Lembrando também para vocês estarem fazendo os exercícios da apostila também, que ajuda na fixação do conteúdo. Dando início à nossa aula, vamos agora falar o que são os domínios morfoclimáticos, quem que criou, quem pesquisou, né? Então, os domínios morfoclimáticos, como eu coloquei aqui no slide, aqui para vocês, eu coloquei o livro, né, que foi Aziz Absaber, que é esse senhorzinho aqui muito simpático, né, que está com o livro na mão, que foi professor da USP também. Foi ele que acabou viajando, pesquisando aqui no nosso país e fez a classificação sobre os domínios da natureza no Brasil, suas potencialidades e suas paisagens, que é este livro que está disponível para vocês em vários sites também, né? Então foi ele que a partir deste momento fez as suas pesquisas, viajou, pessoal, mas na época que ele viajou não existia esses meios de transportes muitos modernos que nós encontramos hoje, né? Era bem diferente daquela época, né? Então ele foi viajando, foi o que catalogando, né? Foi escrevendo, foi desenhando, foi analisando as paisagens que ele encontrava nas principais partes do território brasileiro e ele desenvolveu, daí no caso, os domínios morfoclimáticos. Este daqui, pessoal, é o mapa do Brasil e o modelo como ele desenhou, como ele classificou os domínios morfoclimáticos. Então, numa prova de vestibular, do Enem, da UEL, ou qualquer outro que vocês forem fazer,
vocês podem encontrar este mapa aqui também e alguns outros que eu vou apresentar durante a nossa aula, né? Então, o conceito de domínio morfoclimático, ele foi introduzido, ou seja, ele foi desenvolvido, pesquisado por Aziz Absaber na obra Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas, né? Ou seja, foi a partir das suas pesquisas que depois ele desenvolveu este livro, né? Mas como que ele fez essa classificação, professor? Foi a partir dos aspectos como o clima, sua hidrografia, cada parte do nosso território, ou seja, nós temos as particularidades das nossas hidrografias, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, como nós vamos ver em algumas aulas posteriores também. Ele também classificou a vegetação, o relevo e o solo. Ou seja, são várias características, são vários aspectos que, segundo Aziz Absaber, ele desenvolveu depois todos os domínios morfoclimáticos e fez as suas classificações, que são 6 grandes domínios morfoclimáticos catalogados por ele, mais as faixas de transição. São esses 6 domínios morfoclimáticos, mais a faixa de transição, que nós vamos ver nas nossas próximas 2 aulas. Nesta aula, nós vamos ver 2, como eu já disse para vocês, e depois nós vamos ver o restante nas próximas aulas também. Então, qual que é o nosso primeiro domínio morfoclimático desenvolvido a partir de Aziz Absaber, que é o amazônico, ou como mesmo disse, pode parecer amazônica ou pode parecer Amazônia também, tá bom? É as mesmas características, depende do autor, como eles escrevem, como eles descrevem, né, essas características, eles vão colocar um nome específico. Mas na sua prova geralmente aparece domínio amazônico, tá bom? Então, o domínio amazônico é o maior do Brasil, como a gente viu nas aulas anteriores também. Essas é uma das suas características. Os locais onde que está o domínio amazônico é de baixas latitudes e grandes depressões também. O clima, ele é equatorial e também nós temos a bacia hidrográfica amazônica também, que ela é muito importante, não só para o Brasil, mas também para os países vizinhos também, né? Ou seja, o seu solo também, como que é a característica do solo sobre o domínio morfoclimático amazônico? Ele tem um formato de grande parte de ser o quê? Um material mineral, ele é argiloso, ou seja, eles apresentam uma separação bastante nítida relativamente dos horizontes da cor. Lembre-se lá na aula da geologia, nós vimos, né, essas cores, as características, né, sobre os solos. Então, uma das características do solo que nós temos no domínio morfoclimático, amazônico, é o argissolo. O solo da região amazônica não possui um alto índice de fertilidade, por isso muitos cientistas, pesquisadores, eles afirmam que a partir do momento que a gente fazer a derrubada daquela floresta amazônica que existe naquela localidade, o solo ele vai ser ácido e de péssima qualidade. Por isso que não tem muito sentido nós termos a expansão agrícola sobre aquelas localidades. Por quê? O solo ele vai ser característico como ácido naquela localidade, né? Então, vai precisar de um investimento muito grande em insumos agrícolas, mas por muitas das vezes não vai resolver o problema. A vegetação ela é bastante diversificada e também perene também sobre o domínio morfoclimático amazônico, né? 20% das águas que existe sobre os rios lá no domínio morfoclimático amazônico também, elas desaguam sobre os oceanos. O resto, pessoal, dessas águas, elas vão para o subsolo ou também existe o processo de evaporação. Lembre-se, a partir do processo de evaporação, né, das partículas das águas, nós temos as grandes quantidades de chuvas, né, os índices de pluviômetros muito elevados naquelas localidades.
E um outro fator muito importante também sobre a evaporação, nós temos rios voadores. Lembre-se, é a umidade que vem da Amazônia e provoca grandes quantidades de chuva na região sul, sudeste e grande parte do centro-oeste. E até mesmo esses rios voadores, eles chegam até a Argentina, Paraguai e até a região norte do Uruguai. Então, é muito importante toda aquela floresta para nós termos a biodiversidade também preservada, além da gente ter também a distribuição regular de chuva em grande parte do Brasil também. Lembre-se, a vegetação nessas localidades, elas são heterogêneas também, e as plantas naquelas localidades, no domínio morfoclimático amazônico, como nós vimos nas aulas passadas, é latifoliados, ou seja, são folhas grandes e largas também, tá? E também nós temos outras características, como também existem as matas de igapó, também que nós vimos naquelas localidades, a mata de várzea também e a mata de terra firme também naquelas localidades. Por isso, nós temos grandes características, além também de algumas outras, como também a perennifólias, né, que são folhas verdes durante todo o ano, e também as ambrofilas, né, que são densas, úmidas e acaba tendo um grande sombreamento. Então, essas são as principais características sobre os domínios morfoclimáticos amazônicos. Como vocês mesmos viram, são uma grande revisão sobre as aulas anteriores, tá bom? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas características para vocês estarem relembrando sobre o que é uma mata de igapó. Olha só, mata de igapó são as matas que ficam em áreas alagadas, ou seja, o ano todo eles ficam em áreas alagadas. A mata de várzea são áreas que ficam alagadas durante as épocas de enchente, ou seja, quando os rios eles enchem, épocas de chuva. Então, essas áreas elas ficam alagadas também. Vocês podem ver, pessoal, que próximo ao solo nós não temos grandes vegetações, ou seja, são áreas que ficam nitidamente alagadas em determinadas épocas do ano. E depois nós temos a terra de terra firme, né? A mata de terra firme, né? São as áreas que não ficam alagadas. Vocês podem ver que nós temos daí no caso uma vegetação que mais baixa, um pouco mais consistentes nessas áreas de mata de terra firme, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe dois mapas. Durante essa aula, eu vou apresentar para vocês dois tipos de mapa. Um é daí no caso dos Aziz Absaber, que pode aparecer na sua prova, e um outro é do IBGE, daí no caso. Também é um mapa que aparece bastante nas provas quando cobram os domínios morfoclimáticos. Então, esse daqui sobre Aziz Absaber, o domínio morfoclimático, o domínio amazônico, são esse verde, é onde que está nesta área aqui, ó. Vocês podem ver, tá bom? Caso apareça na sua prova, esta é o domínio morfoclimático classificado de acordo com Aziz Absaber. Já que do IBGE, ele é muito parecido também, olha só, com verde, e ele é esta área aqui também, caso caia na sua prova também. Por que, professor, que eu trouxe esses dois mapas? Para vocês não se confundirem na hora. Apesar deles serem muito parecidos, ele tem umas características na sua legenda de mais de riscos, daí no caso, e no outro ele é mais pintado, né? Existem vários tipos de cores, daí no caso, de acordo com o domínio morfoclimático, pessoal, mas vocês podem estarem olhando que eles são muito parecidos, tá bom? Vamos dar continuidade na nossa aula, agora vamos falar sobre o cerrado. Como nós classificamos os cerrados de acordo com os domínios morfoclimáticos de Aziz Absaber. No caso do cerrado, ele é um relevo de sua maioria plano, com pequenas ondulações, composto por grandes planaltos e chapadões, estações dos anos bastante definidos, ou seja, nós temos épocas secas e épocas úmidas, né, de acordo com a estação do ano. Também é chamado caixa d'água do Brasil, porque os principais rios que abastecem o país ou que geram energia no país estão nessas localidades, né? Por isso que até mesmo nessas épocas que nós temos de maior seca,
Daí, no caso, vocês podem estarem vendo que as principais usinas hidrelétricas, elas se encontram nessas regiões, principalmente sobre o Cerrado, por isso que é chamado de caixa d'água do Brasil. É responsável pela geração de energia em 9 em cada 10 brasileiros. Então, vocês podem ver que ela é importantíssimo estar tendo sempre precipitações nessas áreas. O solo do cerrado é tipicamente avermelhado e pode ser arenoso ou argiloso, dependendo a sua localidade. A vegetação consiste majoritariamente por arbustos em árvores baixas, como a gente falou nas aulas passadas. Os troncos têm cascas bastante grossas, aparência retorcida, as folhas costumam ser ásperas também. Além dessas características sobre o cerrado, pessoal, nós temos que lembrar que lá nós temos o latossolos, ou seja, são solos profundos, né? Ou seja, por que lá nós temos as queimadas e por muitas vezes as árvores, elas voltam, né? As plantas em geral, né? Elas voltam rapidamente, né? Elas crescem rapidamente, nós não temos grandes perdas por causa que os solos lá são muito profundos e as raízes são muito fundas. Ou seja, mesmo nós tendo né, algumas áreas de queimadas em uma determinada área, a vegetação ela consegue voltar sobre a sua origem, ela consegue crescer novamente. Lembrando assim, mesmo ela voltando, ela crescendo novamente naquelas localidades, a vegetação, ou seja, a grande biodiversidade, ela não consegue ser a mesma que era antes. Nós temos sim perdas de plantas, que algumas não conseguem resistir a grandes temperaturas, né, do fogo, daí no caso, e principalmente os animais, eles morrem, daí no caso, pela grande temperatura, né, sobre o fogo, daí no caso. Nós temos uma outra consequência lá no cerrado, né, que é uma característica, a lixiviação, ou seja, é a concentração de alumínio e outros metais não solúveis, ou seja, nós retiramos aquelas áreas, né, daí no caso sobre os cerrados, as vegetações, depois nós temos um problema lá que é a lixiviação, ou seja, a partir da chuva, aqueles nutrientes eles acabam indo embora, ou seja, depois o solo fica muito pobre, fica muito de alumínio. E para você corrigir depois esses alumínios sobre o solo, nós temos que investir muito na parte de adubação, né, pessoal? Que é o que? Os intensivos agrícolas, ou seja, nós temos que corrigir depois aquela acidez que nós temos provocados pela chiviliação, né? E também um outro problema que nós temos lá no cerrado, pessoal, é xeromorfinismo, ou seja, é a vegetação que se adapta de acordo com o clima, ou seja, as estações do ano. É por isso, pessoal, que nós temos lá no cerrado as aparências do que? Da vegetação, o que? Retorcida e também troncos de casca bastante grossas também. Então, se aparecer na sua prova o que caracteriza os troncos de cascas bastante grossas e aparências retorcidas, pessoal, vocês vão colocar como se fosse o xeromorfismo. O cerrado também ele é caracterizado de algumas outras particularidades, como também os campos sujos, que é muitas gramíneas e poucos arbustos, nós já vimos isso na aula passada. Também nós vimos o campo cerrado, que são gramíneas, um pouco mais arbustos e também poucas árvores, também é uma outra característica sobre o cerrado. E depois nós temos o cerrado propriamente dito, que é o equilíbrio entre gramíneas, os arbustos e as árvores. Então, são essas três classificações que a gente já falou na aula anterior. E o que pode aparecer também na sua prova, pessoal, sobre o cerrado, que a Aziz Absaber fez as suas classificações e incluiu sobre a parte sobre o cerrado, é a teoria dos refúgios. Professor, o que seriam as teorias dos refúgios? São as características do cerrado que se encontram em outras partes do Brasil também. Aonde que eu encontro também outras
outras características do cerrado. Nós temos também na região norte, nordeste e no sudeste. Temos algumas características do cerrado, a partir do quê? Do campo sujo, a partir do quê? Do campo cerrado e do cerrado propriamente dito, tá bom? O que caracteriza? Como que se levou a ter essas características em outras partes do Brasil, pessoal? Foi a partir das variações climáticas e o tempo geológico, principalmente. Então, essas são as principais características do cerrado, de acordo com os domínios morfoclimáticos, mais algumas que eu acabei colocando para vocês nas aulas anteriores, tá bom? Então, aqui eu também apresento para vocês os dois mapas, né? Um desenvolvido a partir dos Aziz Absaber, onde nós temos o Cerrado brasileiro, olha só, é toda esta parte aqui, né? Que segundo Aziz Absaber, nós temos o Cerrado brasileiro, e aí está aqui na sua legenda, e aqui de acordo com o mapa desenvolvido pelo IBGE. O cerrado é este laranja e também nós temos grande parte ou nós temos grandes definições, principalmente sobre o centro do território brasileiro e é muito parecido como foi desenvolvido de acordo com Aziz Absaber. E os mares de morros, pessoal, o que seriam esses mares de morros? Compreende todo o litoral leste do Brasil, também chamado de relevo manelonar, ou seja, meia laranja. Como assim? Vocês podem ver que isso daqui é uma imagem característica sobre os mares de morros, ou seja, são meias laranjas, né, que a gente classifica, né? Vocês podem ver que são morros, né, mais baixos do que as montanhas, lembrando-se que as montanhas são maiores que os morros, tá bom? Ou seja, já houve aqui um desgaste de acordo com algumas condições climáticas, é por isso que nós dizemos meia laranja. Ou seja, pessoal, nós não temos aquela ponta como nós temos, por exemplo, no Andes, ou nas grandes montanhas, né, que são o quê? As rochas, elas ficam muito visíveis, né, sobre essas localidades. Já nesses mares de morros, pessoal, que é muito característico sobre o leste do território brasileiro, né, ou seja, sobre o litoral, vocês podem ver, olha só, bem aqui mais próximo, que nós não temos aquelas pedras, aquelas rochas, né, daí no caso, visíveis, né? Ou seja, já houve todo o intemperismo físico e químico nessas localidades, ou seja, um desgaste, tá bom? É marcada pelas planícies litorâneas, como eu já disse anteriormente. Os climas variam de acordo com a latitude, indo do tropical quente e úmido a subtropical. Por quê, pessoal? Nós temos essas características, porque pega todo o litoral leste do Brasil, desde do Rio Grande do Sul e vai até a região norte do Brasil. A área coincide com o bioma da Mata Atlântica também, né? Os solos são de elevada profundidade, domínio morfoclimático brasileiro mais ocupado territorialmente, por quê? Pela colonização brasileira, lembrando que a colonização brasileira começou pelo litoral do Brasil. E aonde que está localizado o domínio morfoclimático? Mares de morros. Também é proeminência de manguezais, das restingas das matas pluviais e da planície e de encostas. Então, vocês podem ver que existem algumas outras características, né, daí no caso, sobre os mares de morros. Então, aqui eu também trouxe para vocês o mapa do IBGE, que é mares de morro, que são este verdinho aqui mais claro. Olha só, ele pega todo o litoral praticamente brasileiro. Aziz Absaber também ele desenvolveu, olha só, muito parecido, olha só. Vai toda esta parte, então pega quase todo o território brasileiro. E um outro mapa também que eu já achei constante em provas, é este outro também, que é muito parecido, que é também o domínio dos mares de morros, tá bom? Então pode aparecer com mais frequência um desses três tipos de mapas. Pode aparecer alguns outros, mas esses são os mais presentes nas provas, tá bom, pessoal?
Então, resumo da nossa aula de hoje, pessoal, nós vimos o quê? Que o domínio morfoclimático amazônico, ele tem o solo latossolo, ou seja, formados em grande parte por material mineral. Argissolo apresenta uma separação bastante nítida relativamente a horizontes da sua cor. Lembre-se, nós vimos isso lá na aula de geologia. Já o cerrado, o solo do cerrado é tipicamente avermelhado e pode ser arenoso ou argiloso, dependendo da sua localidade. A vegetação consiste majoritariamente em arbustos, em árvores baixas. Os troncos têm as cascas bastante grossas e aparência retorcida, e as folhas costumam ser ásperas. Lembre-se, isso é uma característica do que? Da teoria dos refúgios, desenvolvido por Aziz Absaber. Já os mares de morros, os solos são de elevadas profundidades. Também é proveniência dos manguezais, das restingas, das matas pluviais, das planícies e de encostas. Ou seja, são várias características que Aziz Absaber desenvolveu para se caracterizar o domínio morfoclimático de mares de morros. Uma questão de vestibular, como cai esse conteúdo na minha prova? Vamos ver a questão do Enem. Ele dá um texto falando sobre um tipo, de domínio morfoclimático brasileiro. E ele quer saber qual é o domínio predominante no texto. Então, vamos ver qual que é o texto, Neste domínio, predominam os planaltos antigos, então a gente já grifa isso, intensamente desgastados, também já grifando isso, e aplainados, do processos erosivos, que caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos, com grau de elevado acidez que exigem a adoção de métodos corretivos, como a calagem, para viabilizar a produção agrícola. Calagem, pessoal, o que é calagem, pessoal? São o quê? Os adubos que nós colocamos, adubos fertilizantes agrícolas, que os agricultores compram, daí no caso nas cooperativas, para estar fazendo a correção, principalmente sobre a acidez do solo. Então, daí ele te dá alternativos: cerrado, amazônico, pradarias, caatinga, faixas de transição do meio norte. Então, pare esse vídeo, faça a questão, depois vocês voltam para ver a resposta correta. Então, a resposta correta, pessoal, é o cerrado. Então, a gente viu isso agora há pouco, alguns minutos atrás, que eles utilizam, aqui como o texto trouxe, mas em outras palavras, mas tem o mesmo significado de fertilizantes, a calagem. Quando falar de utilização de calagem ou a utilização de fertilizantes agrícolas, é o cerrado, pessoal. Por quê? Eles precisam diminuir o quê? Aquela acidez, o quê? O metal, principalmente, para o desenvolvimento agrícola naquelas localidades. Mas o texto em si, ele trouxe algumas outras características, como o método corretivo, solos bem desenvolvidos, desgastados, processos erosivos. Lembre-se, processos erosivos, porque a partir do momento que você tira uma vegetação de uma determinada área, vai ter processos erosivos, ou seja, a lixiviação, que eu também falei agora há pouco também. Elevada acidez, como eu falei, eles usam a calagem. Tá bom? Por isso que é o cerrado. Então, o amazônico não pode ser. As padarias a gente ainda não tinha falado ainda. A caatinga também não. E nem a transição do meio norte, que vai ser os tópicos da nossa próxima aula. Então, o que nós vamos ver na nossa próxima aula, pessoal? Vamos continuar com o nosso assunto, que é os domínios morfoclimáticos, mas vai ser a parte 2. Aí sim, nós vamos falar sobre a caatinga, araucária, domínio de pradarias e faixas de transição. Tá bom? Aí nós vamos já fechar na próxima aula os 6 domínios morfoclimáticos, mais as faixas de transição desenvolvida pelo Aziz Absaber. Até na próxima aula, pessoal. Faça os exercícios da sua apostila, leia a sua apostila também. Faça os exercícios que eu deixo lá na sala do Class, que são questões objetivas. Veja e reveja essas aulas quantas vezes forem necessárias. Caso haja necessário, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelas redes
sociais também. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos. Precisando de alguma ajuda, eu estou à disposição. Então, até mais. Tchau, pessoal!